Boa tarde, pessoal. Estamos organizando aqui para começar a nossa live, atualização em Covid-19. Vamos ter o prazer hoje de estar conversando com o Dr. Fabiano Maximino, infectologista, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que vai nos dar uma panorâmica aí do cenário atual do Covid-19, tanto local, Mossoró, como nacional. Vou tentar aqui conectar com o Dr. Fabiano. Bom, o cenário, a gente está vendo muitas discussões em aberto. O objetivo principal é exatamente a gente levantar aí o maior número de dúvidas para que a gente possa, na luz da ciência, na luz do que a gente tem de experiência também, porque é uma pandemia, é uma situação inusitada, né? Uma coisa que ninguém teve como se preparar adequadamente para isso. Então a gente vai tentar elucidar o maior número de pontos aí. Só aguardando o Fabiano conectar aqui para a gente começar. Podem ir já colocando as perguntas, porque aí quando a gente começar a conexão com o Fabiano, aí a gente já vai passando para ele para a gente ir debatendo aqui. O Fabiano entrou aqui. Fabiano, boa tarde, amigo. Boa tarde. Tudo jóia? Prazer aí. Tudo jóia, tudo jóia. Amigo, primeiro, meu agradecimento aí em nome de toda a medicina moçoroense pelo trabalho incessante aí que você está tendo. A gente sabe que é uma guerra todo dia que você sai de casa para isso e você vai vencê-la, se Deus quiser. Vamos lá, amigo. Quer fazer algumas considerações iniciais? Quero sim, quero sim. Primeiro, uma boa tarde a todos aí que estão acompanhando essa live aqui com o professor Vera, os amigos da UERN, uma boa tarde, e ao pessoal aí do Instagram. Colocar, Flávio, que a gente está trabalhando em conjunto com uma série de outras pessoas maravilhosas, né? Com todos os plantonistas da UPI, lá do Tarcísio Maia, da UTI, lá do Tarcísio Maia, todos os plantonistas da UTI, da Wilson Rosado, do quarto andar, os colegas que trabalham no quarto andar, então, os colegas que trabalham no pronto-socorros de toda a região, todos são, sem tirar nenhum, muito importantes nesse momento de pandemia
aos colegas que trabalham nas UPAs, aos enfermeiros, aos técnicos, aos auxiliares, aos que cuidam da limpeza. Todos estão muito empenhados em poder ajudar a população. Beleza. Vamos lá. Começando aqui com as perguntas, eu já pedi para o pessoal ir colocando aí nos comentários as perguntas, as principais dúvidas, para a gente ir tirando aqui. Bom, a primeira pergunta, Fabiano, é quando o paciente com Covid-19 ele deve ser internado? A gente sabe que os critérios do início da pandemia para cá mudaram um pouco e você, com a sua experiência, você vai adquirindo bagagem para definir melhor isso. Então, na luz atual, qual é o seu critério de internamento? O critério de internamento, Flávio, desde que o colega disponha, vem a ser, acredito eu, uma junção de várias coisas. A história epidemiológica do paciente, né, que teve contato suspeito ou confirmado com outra pessoa positiva, deve ser levado em conta. A circunstância da possibilidade desses pacientes terem a disponibilidade de fazer os exames radiológicos, que são de suma importância, e a presença de sinais e sintomas que possam estar trazendo risco de vida para essas pessoas. Obviamente que a pessoa, tenho visto, que vai buscar assistência à saúde de uma maneira mais rápida ultimamente. Mas um dos principais parâmetros que a gente tem usado é a saturação desses doentes. É um dado muito importante e que reflete de maneira bastante consistente o que está ocorrendo na primeira e na segunda, em que qualquer saturação menor ou igual a 94% em ar ambiente já chama muito a atenção do médico plantonista, do médico que está no ambulatório, para qual que ponto de corte, Fabiano? Repita, por favor. 94. Tá. 94 em alguns trabalhos, 93 em outros, né? Para internamento, né? Sendo que, antes de chegar em 94, com a alteração dos exames laboratoriais, principalmente dedímero, desidrogenase, PCR, hemograma e outros, a ferritina, talvez o médico que esteja acompanhando pense num internamento para acompanhar alguns doentes que tenham algum tipo de comorbidade. A gente sabe que as comorbidades mais importantes nesses pacientes são principalmente hipertensão arterial, diabetes, principalmente o diabetes que esteja descompensado, patologia renal crônica, né? Então, os pacientes que estão com insuficiência renal crônica, pacientes que têm utilização de imunossupressores, pacientes com HIV, com qualquer nível de células C4, e pacientes que possuam doenças cardiovasculares, não necessariamente somente hipertensão, né? Podem ser candidatos aí ao internamento. E sim, perdão, também as doenças pulmonares, né? Esse rol de pacientes, quando acometido pela COVID, eles podem evoluir com maior gravidade. Tá. Beleza. Já surgiu uma pergunta aqui, eu acho que foi Tibério Vanomar que mandou. IgM positivo e SWAB negativo. Em quem acreditar? Eu acho, Tibério, que se você tem IgM positivo e tem uma confiabilidade do método sorológico, você deve pressupor que o paciente possa estar numa fase da doença em que o PCR pode ter sido colhido muito precocemente, por exemplo, antes do segundo dia ou depois do sétimo dia. Então, acredite nessa sorologia, sim,
principalmente se o seu doente tem uma história epidemiológica compatível, né? E Sendo voltar. que a gente tem a circunstância da transmissão comunitária agora de maneira bastante importante em toda a região, em todo o estado, e aí eu acreditaria sim, Tibério, no IgM, tá? A gente sabe que o PCR é uma técnica maravilhosa que tem trazido muitos benefícios, tanto no controle quanto no segmento da pandemia. Mas é muito importante que ela seja colhida no tempo correto. Esse tempo da melhor performance do teste é a partir do terceiro dia. Não que não possa ser colhido no primeiro ou no segundo dia de doença, mas é a partir do terceiro dia que, na imensa maioria dos doentes, a carga viral é mais importante, é maior. E aí a performance do teste fica mais interessante. Então, a partir do terceiro dia, você tem uma positividade maior desse teste do PCR. Beleza. Vamos lá. A grande polêmica do Covid-19, Fabiano, é em respeito ao tratamento. Por quê? Nós sabemos que é uma doença nova. E para a gente falar em termos de ciência, a gente leva tempo para os estudos derem mais consistência ao padrão terapêutico ideal no paciente com Covid-19, se é que um dia haverá. Tá? Então, a principal polêmica que eu vejo no momento em relação ao tratamento é com a hidroxicloroquina. Tá? Então, a minha pergunta para você ela, à luz da sua experiência, né, que a gente sabe que não houve até agora nenhum estudo que mostrasse eficácia definitiva para a hidroxicloroquina. Então, na sua experiência, dos acho que mais de 100 casos que você já tratou aqui em Mossoró, quando você acha que deve iniciar a hidroxicloroquina? Flávio, só veja, por favor, aí o seu volume, que está um pouco baixo aqui para mim. Tá. Por favor. Tá. Vou perguntar. Tá. Vou perguntar de novo. À luz da ciência atual, quando é que a gente deve iniciar a hidroxicloroquina? Bom, assim, a hidroxicloroquina, como tantas outras medicações que têm sido preconizadas para a Covid-19, repousa, como você mesmo disse, em estudos que não foram balizados pelo melhor método. Tá me escutando bem, tá? Tô ouvindo bem. Ok. Pelos melhores métodos que a gente tem, que seriam os estudos duplo cego randomizados. Tá. O uso da hidroxicloroquina foi balizado a princípio por alguns estudos da China, da província de Wuhan. Fabiano, o pessoal está dando toque para a gente botar o fone. Botando o fone melhora o áudio. Vou pegar o fone aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Oi. Só um instantinho, deixa eu ver se eu ajeito esse fone. Manu. Tá. Oi. Vamos lá. Tá ouvindo agora? Você me ouve bem aí, Fabiano? Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo lá embaixo? É ele que não tá me ouvindo lá. Tá ouvindo agora? Eu acho que é sua conexão, Fabiano. Sua conexão tá falhando. O pessoal tá falando que meu som tá bom aqui. Veja a sua conexão aí.
Pronto. Pronto. Escutem agora? Tá, ainda tá falhando. E agora? Só, o som tá bom. A imagem tá distorcida, mas o som tá bom. Pronto. Beleza. Beleza, vamos lá. Então, voltando, você estava falando sobre a hidroxicloroquina. Pronto. E aí é o seguinte, a hidroxicloroquina, cada vez mais tem se balizado o seu uso em alguns estudos. Um estudo publicado agora no mês de maio. A conexão dele tá ruim. Precocemente, até o 7º dia, haveria, sim, um benefício desses doentes no intuito de da não ida desse doente para a UTI. Esse estudo foi confrontado com o estudo recente agora da Universidade de Colômbia, em que também com um estudo de corte com mais de 1.000 pacientes, que não observou melhora clínica nesses doentes que iam para a UTI. A crítica que se faz a esse estudo americano é que uma boa parte desses doentes já chegava no que a gente chama de fase 2, 2A ou 2B, nesses locais, né? Então, essa é uma opinião pessoal com relação à hidroxicloroquina. Aqui é uma opinião pessoal. A hidroxicloroquina é uma droga conhecida há mais de 70 anos, já amplamente utilizada no cuidado dos pacientes com lúpus e no cuidado dos pacientes com artrite reumatoide. É uma droga que tem um perfil de segurança muito maior do que a cloroquina, que é utilizada há décadas também para o tratamento da malária. Se fôssemos pensar em outras drogas, como o Remdesivir, por exemplo, o Lopinavir com Ritonavir, Darunavir, são todas drogas que têm uma disponibilidade muito menor e um efeito, na maior parte dos estudos, ainda que carece de maior robustez, né? Então, eu digo assim, a hidroxicloroquina, no momento, me parece, isso é uma opinião pessoal, uma opção, desde que, como colocou o Conselho Federal de Medicina, haja o compartilhar dessa circunstância do médico para com o paciente. Eu não acredito no uso indiscriminado da hidroxicloroquina como uma tábua de salvação. Eu acho que ela deve ser utilizada em um momento inicial da doença, no início, na replicação viral, em conjunto ou não com outras medicações, de acordo com a prescrição do colega que estiver fazendo, porque a prescrição é um ato médico, e vai caber ao médico que está na ponta determinar se aquele doente que está na frente dele é um potencial paciente que vai encontrar benefício ou não, né? Agora, a gente sabe que nesses mesmos estudos que balizaram o uso da hidroxicloroquina, geralmente ela estava em associação com a azitromicina, né? Porque parecem que elas têm, sim, um efeito sinérgico importante na diminuição da replicação viral. E teriam esse efeito em tentar evitar que esse doente migrasse, então, para a segunda ou para a fase mais temida, que é a terceira fase da doença. Ok. Tá, vamos lá dar uma apanhada aqui nas perguntas. O VG Guerra está perguntando se o Remdesivir não está liberado no Brasil. Não está ainda, né? Não chegou no Brasil o Remdesivir. Não, ainda não, ainda não. Tainá perguntou aqui, paciente assintomático com IgM positivo, tem indicação para fazer alguma terapêutica? Aí a colega vai ter que avaliar esse assintomático, porque a gente sabe também que existem pacientes que têm um comprometimento
respiratório importante e que, teoricamente, chegam assintomáticos. Lembrando que a alteração mais gritante do ponto de vista respiratório geralmente tem sido tardia, geralmente depois do 7º, 8º dia de doença, quando o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina e à ivermectina tem uma menor aplicação. Nesses pacientes, eles chegam saturando muito mal, muito abaixo de 93, com frequência respiratória bem maior, às vezes que 22 incursões por minuto, e podem chegar para nós, e podem chegar numa circunstância, num outro prisma, podem chegar com uma alteração importante do trato respiratório e se dizerem assintomáticos. Você coloca o oxímetro e está saturando 90, 91, e quando você vai interpelar ele, se ele está sentindo algo, ele diz que ele está sentindo um cansaçozinho. Né? Esses pacientes, quando chegam para serem internados, geralmente eles estão numa fase muito tardia e o quadro tende a ser mais grave. Tá, beleza. Muitas perguntas chegando aqui, realmente em termos da terapêutica, né? A gente vai tentando aqui colocar passo a passo. Vanderlei perguntou em relação ao corticoide. Quando usar, qual seria a dosagem e se tem espaço para pulsoterapia? Se tem espaço para postergar o corticoide? Para o corticoide em pulsoterapia. Não, assim, o balizado da pulsoterapia dentro desse prisma se dá por meio de estudos observacionais, principalmente com a experiência ocorrida na Espanha. O Brasil está mais ou menos um mês e meio do que ocorreu nesses outros países. Hoje a Espanha tem uma situação muito mais confortável do que há um mês e meio atrás, e eles lá trocam essas experiências através de uma rede de informação com mais de 20 hospitais integrantes. Dentro desse prisma, em determinado momento onde o número de óbitos era muito importante e havia essa circunstância de um quadro inflamatório determinado pelos exames como ferritina, como PCR, como procalcitonina, as provas de função inflamatória alteradas, pensou-se então em utilizar o glicocorticoide. Principalmente na fase 2A e 2B, hoje já tem se pensado sim na utilização do glicocorticoide, principalmente quando o seu doente não responde às terapêuticas ou quando, através dos exames laboratoriais, você determina que ele esteja tendo um quadro de tempestade de citocinas. Nessa circunstância, acredito eu que talvez o corticoide fosse sim uma boa opção. E a pulsoterapia com metilprednisolona, ou solucortef, ou solumedrol, né, deve ser muito bem pensada pelo médico assistente. Em que sentido? Ele deve tentar, na medida do possível, avaliar se esse paciente correria o risco, por conta da pulsoterapia, de desenvolver um quadro de sepse subsequente à pulsoterapia. Para isso, seria muito interessante que tivéssemos a procalcitonina, né? Porque a gente sabe que no COVID o PCR geralmente vem muito alterado. Então você tem um paciente com leucopenia, linfopenia e PCR geralmente acima de 100, 150. Nessas circunstâncias, fica difícil você pressupor, utilizando somente o PCR, que o paciente tem ou não tem uma infecção bacteriana. A procalcitonina seria muito útil. O problema para nós, que não é problema europeu nem americano, é que a gente não tem como dosar frequentemente a procalcitonina. Então,
fica sendo um julgamento técnico, prático, muito importante à beira-leito ou nas unidades intermediárias ou mesmo na UTI, se vai pulsar o doente ou não. Essa pulsoterapia geralmente tem sido feita para os pacientes que não têm nenhum tipo de comorbidade, com 250 miligramas de solumedrol, de metilprednisolona, no primeiro dia, subsequentemente, no D2, D3 e D4, 80 miligramas de metil. Ou Certo. se fazer metade da dose no D1, portanto 125 miligramas, nos pacientes que eventualmente possuam alguma possível complicação metabólica, principalmente Certo. aí os diabéticos. A gente faria metade da dose, 125, e depois 80 em diante. Você perguntar assim, qual a sua opinião pessoal, Fabiano? Eu já vi as duas circunstâncias. Já vi doentes em que, em determinado momento, o paciente foi pulsado e evoluiu muito bem, e em determinada circunstância em que ele foi feito do pulso, necessitou de terapia intensiva. Então, em termos práticos, a corticoterapia é uma possibilidade, mas toda essa circunstância de poder induzir uma infecção bacteriana potencialmente letal e poder amplificar a liberação dessa carga viral, manter essa carga viral alta por mais tempo com a corticoterapia, deve ser pensada pelo médico assistente. Ok. Eu vou fazer um preâmbulo aqui para você tomar uma aguinha, Fabiano, e aí eu no final, emendo com uma pergunta. Teve aqui a Cleide, perguntou se o paciente que toma a vacina Pneumo 23 teria algum benefício em relação ao Covid. Em relação ao Covid em si, não, né? Em relação à infecção viral, não. Mas ele se protege para uma eventual superposição de uma infecção bacteriana. Eu vou entrar agora nos anticoagulantes. Então, para isso, eu queria fazer um preâmbulo. Seguinte, a gente, com o andar da pandemia, o que os estudos e a experiência clínica têm mostrado é que a doença, além de ser uma doença inflamatória pulmonar, é uma doença inflamatória sistêmica, né? Fato este que levou à introdução, sobretudo nos casos pacientes mais graves, do uso de heparina. E aí a resposta anticoagulatória melhora a performance, tanto cardiovascular quanto cardiopulmonar, levando a maior número de curados, né? Então, Fabiano, o uso de anticoagulante, ele deve ser guiado apenas pelo dedímero. O que é o dedímero? Uma enzima que se eleva bastante em pacientes que têm fenômenos tromboembólicos. Então, o anticoagulante, ele teria o dedímero como guia para seu uso, ou a gente teria outros casos, independente do dedímero, que teria indicação de uso de heparina como anticoagulante? A gente usa basicamente enoxiparina quando o doente não tem trombocitopenia nem insuficiência renal, limitantes do uso, né? Então, a enoxiparina bem mais tranquila do ponto de vista técnico, porque você não precisa depois ficar nesse controle, ou mesmo a heparina não fracionada, né? Que vem sendo utilizada de maneira sustentada também. Eu acho que tem todo a utilização, né, dentro desse contexto, porque o Covid vem a ser uma doença trombogênica, principalmente vislumbrado na fase 2B e 3, né? Em especial na terceira fase, que é a fase que a gente não quer que o doente chegue, dados de autópsias mostram de maneira muito importante essa trombose da pequena circulação, principalmente a nível de circulação pulmonar
e é interessante a sua pergunta com relação ao dedímero. A gente tem visto dedímeros violentamente altos, 2.000, 3.000, às vezes mais de 3.000 de dedímero, e quando você, pensando numa catástrofe do ponto de vista embólico, solicita, por exemplo, a angiotomografia desses pacientes, a angiotomografia vem normal, mostrando que é uma doença da microcirculação mesmo, que gera um componente de hipóxia muito importante nesses doentes. Fato esse que precisa ser lembrado, que foi a descoberta de uma brasileira, né? Uma colega lá de São Paulo, do Sírio, se eu não me engano, da, do Hospital das Clínicas, né? Que fez essa avaliação a partir dos doentes que faleciam e utilização que depois foi utilizada a nível mundial, tanto da inoxiparina quanto da heparina. A gente tem tomado como parâmetro, se o doente internar, né, ele recebe a heparina profilática, na forma de enoxiparina ou heparina não fracionada. E, na medida da evolução mesmo do dedímero, Flávio, a gente tem aumentado de profilaxia para tratamento. Então, o dedímero aí é um parâmetro de suma importância para que a gente possa definir mesmo com maior potencial de gravidade. Ok. Vanderlei fez uma pergunta aqui interessante. Paciente com dedímero elevado, mas sem critério de internamento. A gente não tem, claro, estudo para isso, mas em tese, a gente poderia usar anticoagulante oral ambulatorial? Essa é uma pergunta muito boa do Vanderlei, que precisa, como o Flávio colocou, de um estudo randomizado. Eu acho que a gente não vai ter essa resposta, pelo menos agora, porque é difícil randomizar, né, ou ter a coragem para, né, mandar um paciente com dedímero de 2.000, 3.000 para casa, com um anticoagulante por via oral, porque ele está assintomático. Eu acho que, nessa circunstância, seria mais razoável, entenda a palavra razoável, que você melhor vislumbrasse esse doente para outras possíveis complicações que estejam ocorrendo. Eventualmente avaliar a função renal, eventualmente avaliar outros marcadores, eventualmente, se ele tem uma tomografia inicial, retomografá-lo, né, para que você pudesse responder melhor se careceria de essa anticoagulação ou não. Mas por via oral, Vanderlei, eu não tenho lido nenhuma utilização por conta desses novos anticoagulantes, não. Mas pelo princípio da razoabilidade da fisiopatologia, talvez pudesse ser utilizado, sim. Beleza. Tem perguntas aqui também sobre critério de cura e tempo de isolamento do paciente infectado. Então, o que a gente tem, me corrija qualquer coisa, Fabiana, é que após o início dos sintomas, após 14 dias, é que esse paciente estaria sem risco de transmitir a doença. E estão perguntando também se precisaria fazer um exame para comprovar que não transmite a doença. Na realidade, não precisa. O que precisa é se o paciente saber se positivou IgG nos pacientes que não fazem sintomas, né? Nos pacientes que são assintomáticos e têm contato com quem tenha o COVID, e aí você pode fazer o IgG para saber se esse paciente adquiriu imunidade sem ter a doença. Não é isso, Fabiano? Exatamente, exatamente. Essa é uma linha de conduta, né? O ideal mesmo, respondendo a pergunta do colega, é que tivéssemos nós uma ampla possibilidade de testar todos. Aí ficaria muito tranquilo em, se tratando do ponto de vista prático, da gente fazer a liberação dessa pessoa depois da negativação do PCR e do IgG positivo. Dizer, olha, você tem imunoglobulina protetora agora e o método de RT-PCR não conseguiu identificar nenhum tipo de
vírus viável. Quanto a isso, eu gostaria de colocar um estudo de mais ou menos uns 20 e poucos dias atrás, em que, eu não me lembro bem a revista, mas era justo sobre essa pergunta do colega. O que parece haver? Do ponto de vista de pacientes que mantêm a PCR positiva depois do 14º dia, parece que essa partícula não é infectante, são partículas virais não infectantes, né? Alguns países, Estados Unidos e alguns países europeus, adotam a conduta, sim, de liberar esse paciente quando o segundo PCR vem negativo. Nós, que não temos essa possibilidade do ponto de vista, a gente não tem PCR para testar os suspeitos como a gente gostaria, que imagine para ficar testando todo mundo para poder liberar. Obviamente que se você tiver numa circunstância de uma iniciativa privada, o seu paciente quer saber, porque tem um doente ou um paciente de maior risco, né? Se pode ter contato com esse idoso, com essa pessoa de maior risco, essa circunstância de retestar é uma circunstância que me parece bastante segura, bastante razoável. Mas se você não tiver isso, os 14 dias, na imensa maioria dos estudos, se configuraram como um período de tempo bastante razoável para que não houvesse a transmissão efetiva após os 14 dias, mesmo que ele conseguisse eliminar algumas partículas virais. E é por isso que, geralmente, vocês veem que os colegas da Infecto pedem para que o profissional de saúde, para não desguarnecer a equipe, volte depois dos 14 dias, mas volte municiado da máscara cirúrgica, ou, se for o caso, a máscara N95, se for indicação. Ok, beleza. Bom, uma pergunta aqui, que você é infectologista, claro, você não é um epidemiologista, mas é que a gente está vivendo essa polêmica atual, então vamos debater um pouquinho sobre ela. Qual o momento para o término do isolamento social? Existe algum critério que alguns países da Europa estão já utilizando para que a vida volte mais ou menos à normalidade, né? Mas, assim, na sua visão, para a nossa cidade, para a nossa região, que momento seria esse? A gente tem uma população de mais de 300 mil pessoas. Se você contar com todos os municípios que Mossoró é responsável, essa população chega para mais de 500 mil de pessoas. E a gente tem efetivamente funcionando, no momento, 20 leitos de UTI com a prerrogativa de aumento concatenado, conforme a necessidade. Acredito que nós estejamos num momento epidemiológico de ascensão do número de casos. Bastante importante, eu diria. Né? Porque a Covid ela iniciou-se pela classe mais abastada da população. Os ricos, os que podiam viajar para outros países, os empresários, os comerciantes que tinham essa possibilidade. E agora ela chegou na base populacional, que é a maior população que nós temos. E a gente sabe que nessas famílias é muito difícil tanto a pessoa utilizar-se do equipamento de proteção, como ter à mão sempre a possibilidade do álcool gel, ou mesmo de lavar as mãos. Algumas comunidades do interior têm situações de não ter água potável, né? Então, nessa circunstância, eu diria que o isolamento social
só poderia deixar de existir ou minimizar a partir do momento em que a gente tivesse um conforto dessa rede hospitalar no que tange ao tratamento e alta desses doentes. Eu fico numa calça curta para poder te dizer quando que vai ser esse momento de conforto. O que eu sei é que o sistema de saúde ele não pode ser estrangulado pela demanda, porque se a demanda aumentar muito rapidamente, e os colegas intensivistas que estão na live sabem do que eu vou falar agora, costumeiramente esses pacientes ficam mais do que 10, 14 dias internados. Então a gente só consegue rodar um leito de UTI mais ou menos depois do 12º, 14º dia. Em brilhantes atuações dos intensivistas, com menos de 14 dias. Mas, em regra geral, geralmente eles têm algum tipo de complicação. Então, para cada leito desse de UTI, você conte por mês mais ou menos 2 ou 3 doentes. Então, se você imaginar o quantitativo enorme de pessoas que a gente tem expostas, a gente pode sim estar numa circunstância mais séria, né? Porque vai existir, se nada for feito, se não se mantiver o mínimo de isolamento social, a transmissão muito rápida, que é o que o sistema não quer. O que o sistema quer é dar tempo para atender a todos de maneira igualitária e de maneira consistente e de maneira científica, de maneira razoável. Acredito eu que vai demorar um tempo ainda para isso acontecer. Beleza. Realmente ninguém tem essa resposta. Infelizmente, a gente não tem essa resposta ainda. Vamos falar um pouco, você começou aí a falar sobre leitos para a Covid-19. Nós temos um déficit crônico em Mossoró de UTIs, né? Tarcísio Maia, até um mês atrás, só tinha 10 leitos de UTI para uma abrangência de uma população de 300 mil habitantes de Mossoró, mas o Tarcísio Maia, ele tem uma abrangência de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, é um déficit crônico que a gente vive no dia a dia e que pacientes morrem por falta de UTI. Eu sou cardiologista, então as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em todo o mundo. E a gente tinha pacientes morrendo infartados, pacientes morrendo por insuficiência cardíaca, pacientes morrendo por acidente vascular encefálico, que se houvesse uma UTI, se houvesse um leito para que pudesse ter um tratamento em terapia intensiva, esses pacientes poderiam ser salvos. Então, essa chaga crônica de Mossoró, ela foi exposta agora para a sociedade, para quem não sabia que era assim. Então, estamos num momento de guerra, num momento de pandemia. Então, eu lhe pergunto, o que é que você acha? Quantos leitos de UTI ainda precisarão ser abertos para que a gente tenha uma situação mais ou menos segura para atender a população? Eu acho que já existe um movimento para a abertura da segunda UTI do Tarcísio Maia, então serão mais 10 UTIs, né? 10 leitos. Já existe também um movimento para a abertura da segunda UTI no Hospital São Luís, então seriam mais 20 leitos. O gargalo nosso agora, e isso muitos dos colegas que estão acompanhando a live podem concordar comigo, é o número de pessoas para trabalhar e para fechar a escala nesses locais. Porque a gente está falando, Flávio, de uma crônica não atuação do ente público, no sentido de valorização das UTIs, como você bem disse, né? Elas eram pacas em número e havia um pequeníssimo, quase nenhum investimento para que se houvesse interesse por parte do médico em ser intensivista. Né? Eu acho que após um reflexo dessa pandemia, que após isso vai haver sim um incremento muito grande de interesse por parte dos colegas médicos em várias especialidades que eram tidas como
não muito interessantes por conta dessa circunstância do colega ter que ficar dando plantões. A gente agora vê que a UTI é de suma importância para uma sociedade, né? Uma sociedade civil organizada que não tem a respeitabilidade de ter um mínimo, né, de UTIs funcionantes e o financiamento dessas UTIs com uma equipe consistente e ajustada, traz consigo toda essa tristeza que é ver você vendo um paciente passível de recuperação, com possível recuperação, morrendo na enfermaria aguardando o leito de UTI. Beleza, Fabiano. Duas situações estão chamando a atenção da sociedade com a evolução da pandemia. Então, o que a gente vê aqui é uma doença que mata mais quem tem comorbidades? Isso aí está mais do que comprovado. Mas nós temos também óbitos em pacientes jovens sem comorbidades. E recentemente foi descrito um artigo com 70 casos de crianças fazendo uma patologia semelhante à síndrome de Kawasaki com Covid-19, né, em Nova York. Então, o que é que você acha que leva tanto os jovens sem comorbidades poderem ir a óbito, quanto crianças fazendo essa doença inflamatória sistêmica? O que é que a gente pode ter de enfrentamento já à luz do conhecimento atual? Flávio, eu vou lhe dizer que essa, né, simulando a doença de Kawasaki, a doença de Kawasaki já é uma doença bastante conhecida, rara, né, e bastante incomum, mas que tinha já consolidada uma conduta com imunoglobulina, com ácido acetil salicílico, e que veio, a partir do Covid, uma circunstância mais grave que o Kawasaki, bem mais grave, onde essas crianças têm lesões cutâneas importantes, associada a febre elevada, associada a dano vascular e choque, né? Em que a fisiopatologia desses casos ainda parece estar ligada com um fenômeno de amplificação da resposta imune, ainda não muito bem elucidada do ponto de vista fisiopatológico, que acometeria essas crianças. Talvez uma relação genética desse grupo, né, com a exposição ao vírus poderia suscitar essa resposta inflamatória mais exacerbada. Isso. Pegando o rebote aí, né, o que a gente tem do ponto de vista da fisiopatologia é que parece que os homens na COVID têm um quadro clínico potencialmente mais grave por conta do número de receptores, né, de angiotensina, né, que estão localizados em vários locais do organismo, né, miocárdio, rins e principalmente nos pneumócitos tipo 2, mas também sistema nervoso central. Então, mostrando que é uma doença sistêmica que pode, e os colegas da Neuro têm visto isso também, pode ter diversas apresentações, né? Nas crianças, com essa resposta, tem uma resposta inflamatória sistêmica, né, nas crianças. Ok. Fabiano, você acabou de responder a pergunta de Silma Aires, que é uma doença sistêmica, isso que a gente está conversando, então não é uma doença exclusivamente pulmonar, né? É uma doença sistêmica e tem esse fator genético que pode ser que um dia a gente tenha essa resposta se realmente existe esse padrão genético, né? Muitas perguntas aqui sobre a ivermectina. Do mesmo jeito que a hidroxicloroquina, não temos ainda um estudo definitivo, mas na sua experiência, como tem sido a resposta
nos pacientes que utilizam. Você ainda tem utilizado a ivermectina? Sim, sim, tanto a ivermectina quanto a nitazoxanida. O razoável dessas drogas, Flávio, é que elas têm pouquíssimos, baixíssimos efeitos colaterais. E não só isso, elas têm baixíssima possibilidade de interação medicamentosa com as outras que nós utilizamos. Perfeito. Tanto é verdade que são drogas utilizadas em larga escala, como, por exemplo, no continente africano, quando você quer fazer o tratamento antiparasitário de um grande contingente populacional, visto por conta mesmo desse perfil farmacológico de maior favorecimento, né, sem causar grandes efeitos colaterais. O racional para o uso advém principalmente de estudos in vitro, onde concentrações tanto da ivermectina quanto da nitazoxanida, que o nome comercial mais comum é o Anita, mais Isso, prescrito pelos colegas da pediatria, né, isso. foram capazes de destruir o vírus vitro, perdão. E a gente acaba transportando isso em alguns estudos clínicos com o uso também. A questão é que nessa toada também tem se advogado o uso, por exemplo, de zinco em altíssimas doses, né? Por essa possibilidade de o zinco agir como um imunomodulador, né? Auxiliando nessa resposta do organismo para tentar conter a atividade inflamatória potencializada aí pelo Covid. A gente Beleza. sabe nessa tempestade de citocinas que o Covid tem a possibilidade de fomentar a liberação muito importante das interleucinas, né? Das Uhum. citocinas, principalmente interleucina 1, 2 e 6. Mas outras também, mas principalmente essas três. Tá. Beleza, amigo. Acho que a gente está dando uma panorâmica muito boa aí. O pessoal tá interagindo bem aqui. A gente sabe que recebe centenas de mensagens aí dos clínicos que estão na frente de batalha, que estão nas UPAs, que estão no Tarcísio Maia, que estão nas UTIs, sempre para tirar alguma dúvida. A maioria, muitos ex-alunos nossos, nós nos orgulhamos muito de ter feito parte dessa trajetória, dessa turma aí. E aí, o que é que você gostaria de passar para esse pessoal? O que é que mais comum de dúvida aí que você pode orientar esse pessoal que está lá na frente, que está nessa guerra aí, heroicamente atuando? Eu diria que é uma doença nova, né? Em que já há uma extensa literatura a respeito dela e que a gente sim pode diariamente fazer pequenos momentos de leitura para essas circunstâncias, né? E poder refinar a cada dia a nossa conduta junto ao paciente. Eu diria que os alunos de Tarcísio Maia, no Wilson Rosado, um papel fundamental, um papel brilhante, né? A, vejo a atuação deles e tal qual você, me orgulho muito e inclusive faço questão de falar para muitos deles ao vivo e a cores, olhando para eles exatamente isso. Beleza, amigo, beleza. Vamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a todos os clínicos que estão nesse momento e durante essa pandemia nas UPAs, nas UTIs, pessoal da enfermagem, fantástico, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os maqueiros, todo mundo que está enfrentando de frente essa pandemia sem ter medo de ganhar essa batalha. Então, quais são as suas considerações finais aí, Fabiano, para o pessoal? Eu só quero agradecer a todos, né, pela
pela participação aí de tantos internautas, né, na live. Agradecer ao convite do professor Flávio para a brilhante interação com a gente aqui. E só mais um adendo que a gente não falou, acho que é importante. Com relação ao uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, é bastante importante que esse doente, principalmente os idosos, maiores de 50 anos, diabéticos, hipertensos, que já tenham algum tipo de cardiopatia prévia, arritmogênica ou não, possam realizar o eletrocardiograma e a avaliação do colega da cardio nesse ponto é fundamental para que ele possa nos ajudar a determinar o intervalo QT desses pacientes. E pode ser o ponto de uma arritmia maligna que pode levar esse paciente a óbito. Então, antes do início dessas medicações, é muito salutar que se calcule o intervalo QT e se possa antever a presença de alguma arritmia, às vezes que não havia sido antes avaliada e identificada, que com o uso da hidroxicloroquina pode ser potencializada e pode gerar uma arritmia fatal. E no mais, só agradecer aí a oportunidade. Amigo, muito obrigado. Vamos encerrando aqui e eu vou tentar deixar a live gravada. O pessoal pediu aqui para que quem não pôde estar presente agora possa ver mais para frente. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom.